O santo do dia 17 de janeiro. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santo Antão e dos demais santos e beatos celebrados no dia 17 de janeiro. Pai do maniqueísmo cristão, Santo Antão nasceu no Egito em 251. Com apenas 20 anos, Santo Antão havia perdido os pais. Ficou órfão com muitos bens materiais, mas o maior bem que os pais lhe deixaram foi uma educação cristã. Ao entrar numa igreja, ele ouviu a proclamação da palavra e se colocou no lugar daquele jovem rico, ao qual o Cristo chamava para deixar tudo e segui-lo, na radicalidade. Então vendeu parte de seus bens, garantiu a formação de sua irmã, a qual entrou para uma vida religiosa. Enfim, Santo Antão foi passo a passo buscando a vontade do Senhor. Então, desapareceu-se com outras palavras de Deus em sua vida. Não vou preocupais, pois, o dia do amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias, e cada dia basta o seu cuidado. Mateus 6:34. O Espírito iluminou e ele abandonou todas as coisas para viver como eremita. Sabendo que na região existiam homens dedicados à leitura e meditação e oração, ele foi aprender. Aprendeu a ler e principalmente a orar e contemplar. Assim foi crescendo na santidade e na fama também. Sentiu-se chamado a viver num local muito abandonado, num cemitério, aonde as pessoas diziam que as almas andavam por lá. Por isso era inabitável. Ele não vivia de crendices e nem santo viveu. Então foi viver neste local. Na verdade, eram serpentes que estavam por lá. Por isso ninguém se aproximava. A imaginação humana vê coisas aonde não vê. Santo Antão construiu muros naquele lugar e viveu ali dentro, na penitenciária e na meditação. As pessoas eram canais da providência, pois elas lhe mandavam comida, pão por cima dos muros. Ele os aconselhava até que tanta gente querendo viver como Santo Antão. Naquele lugar surgiram os monges. Ele foi construindo lugares e aqueles que queriam viver a santidade, seguindo os seus passos, foram viver perto dele. O número de monges foi crescendo, mas interessante é que, quando iam se aconselhar com ele, chegavam naquele lugar vários monges e perguntavam: Onde estás, Antão? E lhes respondiam: Aonde por aí vejo pessoas mais alegres, mais sorridentes, mais espontâneas. É esse o Antão? Ele foi crescendo em idade e em sabedoria, graça e sensibilidade, com as situações que afetavam o cristianismo. Teve grande influência junto a Santo Antanásio no combate ao arianismo. Ele percebeu o arianismo também entre os monges, que não acreditavam na divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, também foi a Alexandria combater essa heresia. Santo Antão viveu na alegria e na misericórdia e na verdade. Tornou-se abade, pai e exemplo para toda a vida religiosa, exemplo de castidade, obediência e pobreza. Santo Antão faleceu em 356 e viveu mais de 100 anos. Mas a maior qualidade do que a quantidade de tempo de vida, pois viveu com uma qualidade de vida santa que só Cristo podia lhe dar. Outros santos e beatos também celebrados no dia 17 de janeiro. Na Capadócia, na atual Turquia, os santos Epeusípios, Elapício e Melápcio, irmãos, e sua avó Leonila, martirizados no século I, no ano de 200, pelo exército do Império Romano, por professarem a fé católica, por professar o amor e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, foi martirizado pelo Império Romano. No Ornoieren, no território atualmente situado entre a Síria e a Turquia, a comemoração das mortes de São Julião, ascéquita, chamado pelos antigos de Sábatas, isso o ancião, faleceu no século II, no ano de 377, de morte natural. Foi um dos grandes evangelizadores e trabalhou para batismo e conversão de muitos pagãos ao cristianismo, à Igreja Católica, no século II, no ano de 377. Em Die, na Gália Lyonese, atualmente na França,
São Marcelo Bispo. Faleceu no século IV, no ano de 510. Foi um dos grandes santos da Igreja Católica. Trabalhou ali como bispo, mantendo-se os seus fiéis no amor ao Evangelho, no amor ao nosso Senhor Jesus Cristo e no amor à Santa Igreja Católica. Veio a falecer no século IV, no ano de 510. Em Bourges, na Aquitânia, atualmente também na França, São Suprício Piedoso, bispo, faleceu no século V, no ano de 647 de morte natural. Fez um belíssimo trabalho na Aquitânia, aonde evangelizou, manteve a organização daquela igreja local, manteve-se os fiéis ao amor ao Evangelho, ao amor ao Senhor Jesus Cristo, ao amor à Santa Amada Igreja Católica. Veio falecer de morte natural no século V, no ano de 647. Na Baviera, hoje região da Alemanha, São Germano-Bertolo, presbítero, faleceu no século VII, no ano de 802 de morte natural. Mas foi um dos grandes santos que trabalhou na evangelização como presbítero, guiando e orientando suas ovelhas ao amor ao Evangelho, ao amor ao Senhor Jesus Cristo, a amada Santa Igreja Católica. Veio falecer no século VII, no ano de 802. Em Frígios, na província da região da França, Santa Rosalina, prioresa de Séries da Ordem das Castuana, faleceu no século XII, no ano de 1329 de morte natural. Foi uma das grandes santas da Igreja naquela época, que dedicou a sua vida ao amor ao Evangelho, ao amor ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao amor à Santa Amada Igreja Católica, sendo um exemplo de mulher e de santidade. E faleceu no século XII, no ano de 1329 de morte natural. Em Tolascatian, na cidade do México, São Januário Sanches del Galídio, presbítero, foi martirizado no século XX, no ano de 1927, por proclamar e por defender a fé católica, por defender o amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Foi perseguido e martirizado naquela época, no século XX, no ano de 1927. Esses foram os santos e beatos celebrados no dia 17 de janeiro, dia em que a Igreja Católica celebra o dia de Santo Antão, o santo que vivia no cemitério.